Muito boa noite, caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025 e estamos aqui para mais uma abordagem da conversa do nosso quintal Angola, África e a nossa latitude hoje vai até as bandas de Moçambique. Estamos com assunto de Moçambique novamente em cima da mesa porque soubemos todos que amanhã Venâncio Mondlane estará a aterrar no aeroporto internacional de Maputo, vindo de algures onde tinha o refúgio momentâneo. A razão desta live é que o mundo está a se mobilizar, principalmente os que compreendem a situação, mentes académicas, mentes políticas, figuras importantes, têm estado a fazer o possível para se ultrapassar esta situação que de facto tem se estado a tornar cada vez mais aguda e quer-se evitar que vai até ao ponto de não retorno. Já há quem diz que estamos no ponto de não retorno, mas existe sim possibilidades de se ir a uma mesa e abrir-se um diálogo, uma conversação para que se possa encontrar um denominador comum e partir para um processo possivelmente de reconciliação e estabelecer a paz em Moçambique. Vidas perderam-se, muitos estão a dormir para sempre, outros ainda estão a jazer nos hospitais, outros estão em suas casas, mas também várias estruturas, edifícios, estruturas físicas ficaram danificadas propriamente por causa desta crise pós-eleitoral em Moçambique. Há quem pensa que possa ser fácil, basta dizer que houve irregularidades no processo eleitoral, há que se, portanto, refazer todo o processo eleitoral. Há quem diz que deve-se cancelar e há quem diz até houve fraudes e tal, quem venceu foi o candidato X, o Y não venceu e vamos dar ao X. Não é bem assim, vários interesses em campo. O povo tem o seu interesse, os candidatos têm os seus interesses, grupos têm os seus interesses, vários stakeholders têm os seus interesses. Stakeholders para Moçambique. Mas voltando no cerne da nossa situação, hoje temos aqui conosco no estúdio a nossa referência para nós os jovens que estamos a fazer essa caminhada de comunicação, o tratamos assim, o taumaturgo da informação independente angolana. A todos vocês, quero dar o boa noite ao nosso mais velho, o chefe indígena, mais velho William Toné. Mais velho, mais uma vez, seja bem-vindo pela enésima volta no nosso painel do Bem-Aja. Boa noite a ti, boa noite a todo o auditório do teu canal. Muito obrigado, mais velho, por teres aceito o nosso convite, última da hora, com caráter de urgência. Caráter de urgência porque soubemos que o candidato às eleições, o senhor, eh, ok, estamos aqui com um pequeno problema, mas não, estamos bem. O candidato às eleições moçambicanas, Venâncio Mondlane, já está dentro da aeronave que o está a levar até a Moçambique. Portanto, fez a última live em que decidiu voltar na terra pátria, na terra mãe, para, com os pés no chão,
continuar esta batalha para a verdade das urnas, a verdade eleitoral. Só que o senhor Venâncio Mondlane esteve no exterior porque temia a sua vida, porque existem elementos materiais de que sofreu vários atentados e a única saída que ele tinha na altura era mesmo eh, ir fora do país, fora das ir para além fronteiras de Moçambique com a família para garantir a incolumidade física. Ele decide voltar. Existem vários tumultos e teme-se que possam ceifar a sua vida. Eh, Dr. William, Sim. foi inteligente o Venâncio Mondlane tomar essa decisão em voltar para Moçambique? Bom, na política, de facto, aquelas pessoas que enveredam para ela têm que ter um sentido de humildade, mas também de elevação. E é preciso ver todos os momentos. E nesta altura, Moçambique está a ser governada no futuro do indefinido. E é preciso que se assente os pés. Ora, há pessoas que estão a morrer, outras estão a ser aprisionadas, espancadas, por causa deste conflito. E isto por quê? Porque, naturalmente, alguns países, e a maior parte dos países que alcançou a independência pós-colonial, não se transformaram em entes jurídicos republicanos. Transformaram-se em entes jurídicos para satisfazer aquela elite que tomou o poder. Ora, no caso de Moçambique e de Angola, é a mesma situação. Não se proclamaram repúblicas, proclamaram-se partidocracias populares de Moçambique e de Angola. Então, não se tem uma Constituição e leis que versem os interesses das populações. A Constituição está feita para a salvaguarda dos interesses de quem está no poder. E as leis igualmente. Por outro lado, não há nenhuma originalidade. A Constituição de Moçambique, a partir de 91, e de Angola, a partir de 2010, não é? Uhum. São cópias do pensamento ocidental. Cópias do pensamento daqueles que colonizaram precisamente a África. Quer dizer, nem na elaboração das suas constituições, os africanos foram capazes de se sentar numa mesa para replicar a Conferência de Berlim. E é isto que nós hoje vamos assistindo, que a África não desenvolve, quando já foi um continente de vigor. Ora, e o Ocidente, para desenvolver, precisa da contínua exploração de África. E como é que isso pode ser feito? Não com a palavra colonialismo, mas com a palavra investidor. O investidor segue o mesmo esteio. Nós temos agora, de forma recorrente, subversão naquilo que se diz às pessoas que é possível a alternância se vocês não embrenharem para as guerras. Ok. Só que o Ocidente não apadrinha alternâncias e democracia iguais a que eles têm nos seus países. Porque se eles apoiarem isso, se eles fincarem o pé, mesmo a própria Nações Unidas, as Nações Unidas, pese a maior parte dos países não ser ocidental, ela tem um viés ocidental. As Nações Unidas privilegiam em prima facie o Ocidente. Basta ver
o que faz os Estados Unidos e é consentido, o que faz Israel e é consentido. Agora ponham o que faz um africano e tem logo todo o Ocidente a sua atrás. Nós tivemos no Congo, Jean-Pierre Bemba foi preso por uma alegada acusação e esteve no Tribunal Penal Internacional e depois, mais de 4 anos depois, dizem que o homem era inocente. Quer dizer, mas você teve outros mercenários franceses que derrubaram países e, entretanto, nunca tiveram junto do Tribunal Penal Internacional. E isto acontece com os africanos, com alguns países subdesenvolvidos e com os outros brancos, não é? Aqueles que eles não consideram bem brancos, tipo o Putin não é branco, ou como em Angola nós também discriminamos os nossos brancos, não é? Então, é tudo isso que depois se reflete no período eleitoral. E o que nós estamos a assistir é que a Constituição de Moçambique não responde aos anseios dos moçambicanos, porque ela assenta em pressupostos jurídicos desviantes da geografia mental dos africanos. Como é que nós interpretamos a lei? É muito importante. Como é que nós vimos a nossa maioridade e a nossa personalidade jurídica? É muito importante. E isso não é analisado quando se fazem essas constituições e quando se fazem essas leis. Agora temos um problema, é que, à luz da Constituição moçambicana, o respeito à Constituição e às leis é importante. Mas, ora, que diabo? Então, por que aqueles que fizeram esta Constituição e esta lei são os primeiros a não respeitarem as leis? São os primeiros a violentar a vida, não a pena de morte, mas matam. E dizem doutor, que é por alguma... Sim. Doutor, próprio aqui onde está a questão principal, não protegem a vida, mas matam, independentemente da figura em questão. Bom, diante da lei, todos são iguais, mas estamos a notar em Moçambique não é assim. Mesmo aqueles que representam, que falam em nome do povo, são, portanto, reduzidos à carne de caça. Jean-Pierre Bemba foi acusado injustamente, levado ao Tribunal Penal Internacional. Esteve lá recluso por 4 anos, bem nos lembraste. Venâncio Mondlane atualmente está a sofrer já estas acusações infundadas. Isto não continua a ser um perigo em ele estar a se trasladar para Moçambique? A vida é um perigo. A vida é um perigo e que determina qual o posicionamento dos homens. Ora, no mundo há políticos que têm preço e há políticos que têm valores. Diante da situação que corre neste momento em Moçambique, o que é mais importante para a Frelimo? Para a Frelimo era importante que o Mondlane ficasse o mais longe, fosse agora para a Groenlândia, apanhasse uma boleia no avião do Trump e que fosse com o filho para a Groenlândia. Ficasse a brincar com as baleias, para a Frelimo era o melhor. Mas e para as populações? Para os políticos? Você já viu que a ausência de Mondlane criou uma crise, não só no partido no poder, mas em todos os outros principais partidos. Você tem uma crise na Renam, tem uma crise no MDM, tem uma crise no Podemos. E tudo porque não se determinam os valores dos políticos que dirigem estas organizações e o país.
Ora, e o Venâncio tinha que tomar uma posição se ele não quisesse ser conotado com o esquema da corrupção. Então, ia correr risco, porque ele pode ser assassinado em qualquer parte do mundo. O que nós estamos a dizer é que ele, neste momento, é uma peça importante e imprescindível para uma transição pacífica, se na mente da Frelimo não estiver só o poder. É que a Frelimo pode ficar com o poder mais uns dias, mas acabará os seus representantes como Hitler, como Franco, como Pinochet, como César. E então interessa de facto isto. É que, veja, a Frelimo não tem nenhum ancião capaz de emprestar maturidade em momento de crise, porque todos estão comprometidos com as mordomias. E estas mordomias vêm de ilicitudes. Então, com medo de poderem ser confrontados, com medo de poderem não ter uma amnistia, eles apegam-se ao poder como uma chuinga. Não é possível. Eles não querem desgrudar e também não querem definir e falar sobre o país real. O país real é este que sangra. O país real é este que não tem emprego. O país real é este que não tem educação. O país real é esse que os meninos sentam nas latas e nas pedras, formam calos no cu, quando Moçambique é rico em madeira e vê a sua madeira partir para o Ocidente, para a Ásia, China e Vietnã. Este é o país que clama um novo comportamento dos seus dirigentes, que sejam mais comprometidos com a africanidade, com a moçambicalidade. É isto que se pede. E então, dentro deste quadro, entre ficar fora e ver o seu povo continuar a ser barbaramente assassinado e evocarem sempre que o responsável é o Mondlane, Mondlane vai, sim, para o centro do furacão para dizer: se quiserem efetivamente continuar a matar, e se o meu sangue for suficiente para escalar, para parar esta escalada de violência contra inocentes, então eu estou aqui. E é agora que nós vamos ver qual é a lei que vai imperar, qual é a Constituição que vai imperar. A Constituição de viés ocidental ou aquela que efetivamente emana do sentimento dos povos. Porque veja, tudo o que é feito com a Constituição e com as leis inspiradas 100% no Ocidente, dão bronca em qualquer acordo entre os pares africanos. Doutor. Não houve um bom acordo de Roma. O acordo de Roma tem duas partes, mas privilegia no pico uma parte, a que está no poder, e dá uma benesse de regalias ao líder da oposição, mas que não é o líder da oposição, é Afonso Dhlakama, mas que não é o líder da oposição, é Jonas Malheiro Savimbi. Quando estes desaparecem, este acordo se esfuma, deixa de ter validade. E volta-se novamente ao ABC. O grande problema é este. Nós temos que ver. Não serve o que foi constituído para Moçambique, em termos de Constituição, em termos de leis, porque são uma cópia até hoje que vigoram, que não dá o uso capião, por exemplo, para os indígenas, mas dá a uma certa elite, que era a elite branca, que transformou para a elite negra, que continua a explorar a maioria preta. E hoje a maioria preta deixou de sonhar, não pode sonhar com governantes negros que são a continuidade da colonização. Não podem. Então é preciso reformar isso. A Constituição de Moçambique já não serve, as leis moçambicanas já não servem. É preciso fundar, tal como em Angola. Não é refundar. Quando falam de, precisamos de refundar, não.
refundar é um conceito errado. É fundar, porque nunca, só se refunda o que foi fundado. Nós não temos uma fundação de dizer que agora ninguém vai falar da bandeira porque a bandeira é transversal. Nem em Angola alguém com higiene intelectual pode dizer isso, nem em Moçambique. Não vamos falar mais do hino, porque o hino é transversal. É mentira. O hino é inspirado no MPLA, o hino é inspirado na Frelimo, a bandeira é inspirada na Frelimo, a bandeira é inspirada no MPLA, os símbolos são inspirados na Frelimo, os símbolos são inspirados no MPLA. Portanto, é preciso fundar novos entes. Porque você precisa de saber, por exemplo, no direito positivado ocidental, Uhum. a maioridade, não é do dia do nascimento até o pico determinativo de ser 18 ou 21. Mas a maioridade nas comunidades africanas, nas comunidades pretas, entenda-se, pretas, não as negras, porque as negras vão sempre a reboque do Ocidente, a nossa maioridade é com base na fisiologia, é fisiológica, não é biológica. Portanto, porque, vê, aí nós temos a má interpretação. Doutor, tenta ajudar-nos a compreender melhor esta metáfora. Não é biológica, é fisiológica. Porque a biologia e a fisiologia estão aí. Mas agora, como é que vamos conseguir separar isto? Não, porque quando você fala que é biológica, ele nasceu no dia 1 de janeiro de 1975. E você conta de 1975 até agora quantos anos tem, não é verdade? Sim. Ora, nós, nas nossas comunidades, e por isso é que se intriga e se discute muito sem saber, você vê, a maternidade começa cedo. A maternidade começa cedo na menina, quando ela tem uma compleição física, ela foi testada em 4 menstruações, não teve problemas, então ela está preparada para o fico. Então ela torna-se mufico em função desses hiatos. Da mesma forma, ela a partir daí ganha personalidade jurídica. O homem, numa comunidade, ganha personalidade jurídica, não com o registro positivado de dizer agora foste registrado, mas quando ele, por exemplo, é circuncisado. Está a ver? Porque um homem que não é circuncisado na comunidade, ele não pode esposar, não pode se profissionalizar, não pode ser lenhador, não pode, por exemplo, ir no rio e tomar banho com os outros, porque todos se vão afastar dele. Na prova de fogo. Não passou na prova de fogo para se garantir que é ouro. Exatamente. Portanto, é tudo isso. Então, nós temos que recriar, e agora a nossa preocupação é, de facto, que depois, diante do caos, diante da crise instalada, porque há um novo autor, porque se o Venâncio estivesse na Renamo, esta situação não se iria resolver. E o povo moçambicano deve efetivamente dar graças a Zambi, porque há males que vêm por bem, sendo que, apesar agora do trocadilho do Abílio Froquilha, mas, na verdade, a Frelimo já tem uma fórmula para negociar com a Renamo, já tem uma forma para negociar com o MDM. Não tinha uma fórmula, nem arranjou, porque subestimou para negociar com Venâncio Mondlane. E é Venâncio Mondlane que tem a fórmula para negociar com a Frelimo. Vamos lá chegar nas negociações.
vamos lá chegar às negociações. Queria verificar com o doutor. É, é um ciclo que está a terminar, digo, ciclo geracional, e começa um novo ciclo geracional. Mondlane representa esta ponte. Mondlane representa este choque, esta interrupção para se começar com um novo ciclo. Podemos dizer que sim, porque esta é uma efeméride que Moçambique está a viver e para não dizer a África. Qual é a observação do doutor? Acho que é a maturação face à discriminação institucionalizada. Há bocado falaste do princípio de igualdade. Eu não gosto muito do princípio de igualdade porque é falacioso. Está a ver? Uhum. Um menino que nasce num condomínio do centro de Maputo não é igual a um menino que nasce numa aldeia do interior da Beira, onde não tem água canalizada, onde é que não tem luz elétrica, onde não tem saneamento, onde é que não tem escolas, onde é que não tem farmácia. Não há nenhum princípio de igualdade. A única coisa é a semelhança de serem duas crianças que foram paridas. Mas veja, a criança que nasce no condomínio de Maputo, os pais, antes de nascerem, já estão a fazer uma coleção de leites. Têm uma lista de mais de 15 leites. Na Aftamil, da Aptamil, não sei o quê. Uma série de leites. Já estão a ver quais são as fraldas. Dodotes, não sei coisa. E ainda por cima, depois, não é bastante as fraldas, porque precisam de uma toalhita perfumada, como se o cozinho do menino já exigisse perfume na bunda. Ora, Uhum. você, nos confins da Beira, aquela criança não tem direito de escolha, os pais não têm direito de escolha. Aquela criança, os pais só podem pensar num leite, o leite materno. É aquele leite que sai da teta da mãe. E depois, um leite de milho que possa existir. A fralda é mesmo aquela fralda ainda de pano que o menino faz o cocozinho e depois sacode, que é para o cocozinho saltar e a mãe passar na água. Portanto, falemos do princípio da equidade, que é quando o Estado prepara condições para estarem ao alcance de tudo. Porque eles ganham no princípio da igualdade e ganham na equidade. Uhum. Portanto, têm dois ganhos. Portanto, nós temos que repor isto. Mas é a visão. Fica mais fácil falar do princípio de igualdade, mas não é. Uma Não é. criança que nasce no fundo da minha senzala não é igual àquela que nasce no condomínio, que tem direito a uma babá que é filipina. Quer dizer, e quando nós não temos. Que é isso de babá? Mas aquele menino já nasce com uma babá filipina. E quando tem 2 anos, os papás já fazem uma festa, dizer que ele tem 1 milhão na conta. Está a ver? Portanto, Uhum. qual é o princípio de igualdade que existe? Não existe princípio nenhum de igualdade. Então, temos essas diferenças que é preciso de facto, extirpar da nossa mente de como os países se vinculam pelo princípio da igualdade e os países se vinculam pelo princípio do respeito à Constituição e à lei. Há países que as têm, mas nunca cumprem porque nunca querem abandonar o poder. O poder. Doutor, muito bem. Voltamos no CERN, que está aí está a passar no nosso rodapé. É, Mondlane, objetivo Maputo, para, portanto, evitar outro banho de sangue. Mondlane vai para Maputo para
digamos, alavancar a fase pacífica que se precisa. Ele é um fator imprescindível para a pacificação e abrir-se um processo de reconciliação. Primeiro, existem condições para um diálogo, existem condições para se criar uma mesa de negociações. Bom, negociações é bem possível até que já iniciaram, mas existem condições para se sentar na mesma mesa. Eis o porquê há necessidade de segurança para Mondlane. Primeiro, mais velho, responda-nos se existem condições para um diálogo, uma negociação ao nível que a crise chegou. Existe ainda muita exasperação no povo. Já internamente no país foi orientado que no aeroporto nenhum civil deve se aproximar no momento em que vai chegar a aeronave de Mondlane. O que é que poderá acontecer ao Mondlane descendo da aeronave? Bom, primeiro, as leis injustas não são para ser cumpridas. E a Frelimo quer continuar a apagar o incêndio com gasolina. Não pode determinar isso. Devia determinar outras coisas. O diálogo, para mim, sempre é possível. Sempre é possível e é uma ferramenta importante. Mas tem que ser uma ferramenta importante com as mentes esvaziadas. É preciso negociar tendo em vista um propósito coletivo, não um propósito individual. Coletivo, aqui referindo às populações. É preciso mostrar alguma vez que nós queremos servir e não servirmos-nos da nossa função. Agora, que Venâncio Mondlane não caia no engodo que caiu Afonso de Jacama, que caiu Jonas Savimbi. É O que deve preciso. fazer ele? Porque não é porque o lobo durante 3 dias não comeu galinhas que ele virou vegetariano e deve ser nomeado chefe do galinheiro. Não. Ele não comeu porque estava repleto. Ele não comeu porque apanhou uma diarreia, apanhou uma congestão. Mas nunca se transforma. A minhoca não vira víbora. E a víbora não vira minhoca. Então é preciso aqui estabelecer-se lianas de pessoas comprometidas do lado das duas partes com o direito. E é preciso que sejam pessoas que possam determinar cada vírgula neste acordo. Moçambique tem a possibilidade de se alavancar, mas não se vê maioridade do lado governamental senão a apetência ao poder e a ganância das riquezas. E aí é que complica. Mas, para já, esta lei que determina que as pessoas não se aproximem, visa o quê? Pacificar ou incendiar mais os outros? É incendiar mais os outros. Porque todo o povo sabe que, tirando essa forma emblemática de nós que fizemos este apelo, instarmos os amigos de Filipe Nyusi a poderem zelar pela segurança de Venâncio Mondlane, é preciso dizer que na geografia mental da maioria dos moçambicanos está que a defesa de Mondlane está no povo, não está nos órgãos policiais, que matam. Mas agora, então, tu vais ter, a partir da madrugada, uma crise entre o povo e a polícia. Se esta lei se mantiver, o comandante da polícia já tem uma série
de suspeições e denúncias internas e externas. Por outro lado, os países que, por exemplo, reconheceram o regime, não o tivessem feito e fossem exigir um comportamento distinto, se a comunidade europeia desse posse a Mondlane, conforme deu a Edmundo Gonçalves, mas esperem, é que Edmundo Gonçalves é branco e Venâncio Mondlane é preto. Venâncio Mondlane tem uma agenda de primeiro colocar o povo, os povos moçambicanos. É diferente. Então isso não interessa. Interessa aqueles que têm uma linguagem de democracia de rapina. Aí o Ocidente apoia imediatamente a democracia de rapina. É A aquele... propósito, a propósito, doutor, até ao momento não vimos um governo europeu, perdão, não vimos um governo europeu, a não ser aquela derrapagem que aconteceu com Portugal, que veio publicamente, oficialmente, fazer uma declaração sobre o acórdão do Conselho Constitucional. Também Vimos um não, deba- também não vimos o contrário. Também não também não, vimos o contrário. Porque também não vimos o contrário. exatamente é o que eu estava a dizer. Na Venezuela vimos o contrário. Porque aqui em África nunca vimos. Porque aqui em África todos são terroristas, até prova em contrário, quando defendem as suas populações como os estados do Sahel, não é? Mas na Europa não. Vê a celeridade com que a União Europeia interagiu com a Geórgia. Basta ver. Portanto, nós temos que ter consciência que devemos produzir situações e não menosprezar o Ocidente, mas dizer, é hora, depois de tanto tempo de colonização Uhum, direta e colonização indireta, uhum. porque foram capazes da colonização, é hora de um fundar diferente. E este É, fundar diferente exige que efetivamente haja sentido de responsabilidade. Então você aceita que haja falta de peixe em Angola e Moçambique porque o peixe é pescado pela União Europeia e você quer convencer que a União Europeia, por se omitir, significa apoio à democracia? Não, não, não. doutor, propriamente estamos a falar da União Europeia e grupo de intelectuais conduzidos pela vossa inspiração, doutor, fez um apelo à excelência, o presidente português. E estas figuras são figuras muito notas, entre as quais nós temos aqui, e porque até esta nota está a circular nas redes sociais, os nomes são conhecidos e nós trouxemos os rostos destes grandes nomes. Eh, eh, que a Europa existem pessoas sensíveis com a causa. Temos aqui o senhor que o nome me foge, mas ele está aí no Henrique, elenco, sim, portanto, que é o senhor Henrique Neto. exato, E depois temos também aqui o senhor o nome, Fernando Nobre, nobre, sim. Temos também o outro signatário que é o Paulo de Moraes. Temos um outro signatário que é uma senhora que é a Ana Gomes, que para o povo angolano não é um nome estranho, é familiar. Entre eles temos também uma figura importantíssima brasileira, que é o senhor Léo Silva Alves, e além destes, temos depois o senhor o senhor João Soares, que está aí, filho do célebre presidente português, eh, e a seguir temos o seu colega, um angolano de Gema, Orlando Castro, e, por fim, a assinatura do chefe indígena. Eh, Estamos a ver aqui europeus que aceitaram e não são qualquer, são altas figuras, ex-candidatos a presidente da República, vice-presidente.
e por aí em diante. Grandes catedráticos estão aí, incluindo a sua figura, doutor. Será que este baixo-assinado vai mexer com, digamos, a instituição portuguesa? Tanto faz o presidente e a Assembleia da República para interceder junto do Filipe Nyusi para garantir a segurança de Mondlane, doutor? Bom, nós pensamos que no quadro das relações, e quando há um clamor popular, os cidadãos, independentes da sua nacionalidade, e isso foi o espírito que moveu a iniciativa, é de pensar primeiro no bem maior. O bem maior é a vida. E mobilizar, de facto, entes capazes de poderem interferir na geografia mental dos poderes moçambicanos. E com sentido de celeridade, os signatários deste apelo não viram ab initio outra pessoa capaz de levantar o telefone e engajar essa preocupação de milhares. É que o apelo aparece aí com estes, mas está subscrito por milhares de angolanos, brasileiros, gente da América Latina, portugueses. Quer dizer, de todo o mundo, nós temos subscritores. Obviamente que a carta para o presidente não carecia de uma longa lista, mas hoje, amantes da paz, da verdade, da transparência, da preservação da vida de Venâncio Mondlane, são milhões. São milhões. E é isto que é preciso levar à sensibilidade. Discutamos em prol do país Moçambique. Disputamos para fazermos uma planilha de dizer que vamos conseguir dar pão, sal e água às populações. Num ano, não precisamos de mais, porque brota no chão moçambicano estas riquezas. Precisamos de ter dirigentes comprometidos com a gestão da res pública. E este pode ser o passo. Nós estamos preocupados, todos, por isso subscrevemos este apelo, porque achamos nobreza na luta que está a ser desenvolvida por Venâncio Mondlane. Ok. Um homem destemido e não comprometido com os 30 dinheiros. Com os 30 dinheiros. A propósito dos 30 dinheiros, chefe indígena, doutor, professor, em Moçambique, neste momento, sabendo, neste momento já circulou digamos assim, a convocatória. Pensamos nós aquilo, a convocatória não foi, digamos, um convite, foi uma convocatória e houve a divulgação de uma nota de imprensa do Gabinete de Comunicação da Presidência da República. Mondlane chega às 9, prestes a chegar às 9. E o presidente Nyusi convoca, convoca esta reunião na presença da República, este grupo de partidos da oposição, para continuar o processo que desencadeou, mais uma vez, a ignómia, o repúdio, o choque do povo moçambicano. Em primeira linha, o povo está de rastos com o senhor Forquilha. Tudo por causa dos dinheiros. Estão preocupados com os benesses, a distribuição, digamos assim, da quota parte no bolo que cabe ao Parlamento. Mondlane, chegando no terreno,
terá ainda a capacidade de contornar a situação politicamente falando e observando, digamos assim, o caos que existe. Ajuda-nos a compreender e temos muita gente que está a acompanhar, mais de 3.500 estão conectados neste momento, mas já estamos mais de 10.000 pessoas a acompanhar aqui a nossa conversa, professor. Vamos lá ver. Nós temos aqui situações que é preciso decantar. É que se o presidente Nyusi, em final de carreira, quando toma essa decisão de convidar os partidos políticos, tem que perceber que a querela não é entre partidos políticos. A querela é entre um candidato eleitoral que fez uma contabilidade paralela e reivindica fraude e batota. E depois dele fazer isto, é secundado por outros 2 candidatos. Portanto, não entra o Podemos. Então, o Podemos não tem aqui razão. Nós estamos a falar que a crise é intercandidatos. Daí eu chamar-lhe a atenção, está a ver as crises que cria estes acordos. Quando nós vamos com emoção negociar com os regimes. Por outro lado, o que está aqui em xeque era assistirmos à nobreza de Filipe Nyusi, de dizer que iria ao aeroporto, não perdia nada, não se iria humilhar, queria ser o primeiro a receber o seu compatriota. Ponto 1. 2, esta convocação pode ser alvo de convulsões. Haverá segurança de todos esses entes irem reunir-se com Filipe Nyusi para dizer o quê? Que o Venâncio veio? Onde é que lhe vamos hospedar? Como é que vamos lhe segurar? Eles terão essa capacidade? Não. Então não vamos falsear os fatos. É isto. Neste momento, por exemplo, se discute, e o que discute também o candidato presidencial, é a diferença entre os concorrentes. A diferença entre os concorrentes às eleições é uma violação flagrante à Constituição da República de Moçambique. Veja, por exemplo, o artigo 146 da Constituição de Moçambique diz que é comandante em chefe o presidente da República. O 149 diz que o presidente da República não pode exercer nenhuma outra função pública e privada. Já viu desde quando os presidentes de Moçambique podem ver impugnados os seus mandatos? Desde Chissano, Filipe Nyusi, Armando Guebuza. Porque estes desempenham uma dupla função que viola o artigo 149, sendo que o 146, e já lá vamos com a conjugação, diz que o presidente da República é comandante-chefe. Ora, se ele é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança do Estado, e a Constituição diz que ele não pode ter dupla função, ele tem dupla função sendo o presidente da Frelimo. Ora, é inconstitucionalidade. Ora, mas é também inconstitucional porque depois viola o artigo 266, número 3, número 4, que diz que as Forças Armadas, ou as Forças de Defesa e Segurança do Estado, é assim que está, são apartidárias.
Ora, o 266 diz que são apartidários. Mas então o comandante em chefe é partidário? Portanto, é elemento bastante que tem que ser escalpelizado nestas negociações. Ou o candidato da Frelimo deixa de ser presidente da Frelimo, ou deixa de ser comandante em chefe. Porque é incompatível. E isto aqui, outro problema que nós vimos, por isso é que o Conselho Constitucional proclamou a validação daqueles resultados batuteiros. Porque, vê, como é que um Conselho Constitucional diz que eu sou amante da batota? Eu sou amante da batota. Como é que tira tantos votos a um partido e a um candidato e estes mantêm silenciosos? Ora, é para mostrar que é aí uma máfia jurídica que envolve as leis e a Constituição. Então é isto que eu estou a dizer. Ora, se ele é comandante em chefe, se ele não pode ter dupla função, se ele dirige forças, segundo o 266, apartidárias, sendo ele partidário, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade insanável. Agora, Porque professor, isto ainda, quer uhum, dizer, porque depois, conjugado com o artigo 74, que os partidos têm que ser democráticos, e eu estou a falar da Constituição moçambicana, têm que moçambicano, ser pois. de natureza democrática. Ora, não sendo o seu presidente apartidário, colide também com o número 8 da Lei dos Partidos Políticos de Moçambique, que diz que os partidos não podem ser militarizados nem paramilitares. Ora, se o presidente de um partido é comandante em chefe, obviamente infunde nessas forças de defesa e segurança o viés ideológico da sua formação política. É possível continuar a avançar com isto? Não. A Renamo, por que não viu? Não viu. A UNITA, por que não viu? Não viu. É preciso alargar o princípio da cientificidade quando se sentam à mesa. Os nossos advogados e os advogados que não são nossos, para estes, sem compromisso, poderem escalpelizar estes preceitos para não se cair no engodo e os Estados estarem permanentemente em convulsão, quer por causa das leis, quer por causa da batota que é feita e que lhes acolhe, porque eles fazem sempre tudo para ter a maioria. Neste momento, só houve proclamação dos resultados pela veneranda juíza, portanto, uma jurista feita juíza. Ela é jurista feita juíza. Ela não é juíza, não é magistrada, não se especializou, não trafegou pelos tribunais. Portanto, Portanto, ela foi, não é. foi um Ela escalar é jurista, político. sim, Pois. é jurista, mas no Tribunal Constitucional não há problema. Pode não ser jurista. O que não pode é não haver juristas feitos juízes sem notável saber jurídico e reputação ilibada. Não pode haver juristas que estejam comprometidos com a corrupção nos altos postos da magistratura. É isso que se não quer. Agora, ela só fez isso, só proclamou aqueles resultados, só diminuiu como diminuiu, porque ela poderia dar cinco votos ao Daniel Chapo e o Daniel Chapo não iria reclamar, porque ela sabe que a polícia e as Forças Armadas são da Frelimo. Se ela tivesse noção que o comandante da polícia de Moçambique, o senhor Bernardino, o ministro da Defesa, são de facto imparciais e republicanos, nunca teriam sido publicados aqueles resultados eleitorais. Nunca, mas nunca mesmo. Ela fez-lo na convicção de que as Forças Armadas e policiais são frelimistas. E como nós temos o controle disso, vamos até o fim, nem que tivermos que queimar o país, que se dane a Constituição, até porque ela é inspirada no Ocidente.
no Ocidente. Com esta fala, isento-me de apresentar outra questão, porque solicitei esta entrevista para 1 hora, estamos na reta final, poderíamos continuar aqui a labutar com o professor para aprendermos Já, já, mais e já, esclarecermos. já não teria tempo. Já não teria Infelizmente, tempo, peço as mas minhas desculpas. Uma sim, hora sim, já foi esticar demais. foi esticar demais. Mas, professor, eu queria dar oportunidade, queria mesmo dar oportunidade assim, espontaneamente, a um felizardo que faça um telefonema para uma pergunta ao professor. Agora, quem tem o número do Bem-Aja, que faça esta chamada, porque só tens 2 minutos. Chama, não sei quem vai chamar, estou mesmo a dar essa oportunidade. Quem está aí conectado, telefona e faça uma pergunta que devemos, portanto, liberar o professor. Não sei, Podem ser duas. podem ser duas. Portanto, o professor permite duas chamadas. Eu penso que muita gente está aqui é nova e eu vou então colocar o número aí para quem for os dois que forem felizardos, telefonem e coloquem. Ok, o primeiro está a chegar. Eh, está sim. es- Olha lá. A linha caiu ou não? Está em linha? Está sim? Não caiu, não. Não caiu, não, Álvaro. Ok, ok, ok. Muito boa noite, é o senhor Eliseu. Ok, muito boa noite, meu amigo. Eita. Boa noite, Álvaro. É sempre, não vou roubar sequer um minuto do doutor Toné, que ele já disse tudo. Apenas a pergunta é: estamos diante de um calendário que não para. Acaso há como garantir que o comboio vá na trilha certa? É só isso que eu quero perguntar. Acaso há como garantir que o comboio vá na trilha certa? O Ok, tempo não para. Dia 9 amanhã. ok. Muito Essa é a obrigado. minha pergunta. Muito obrigado, Eliseu. Professor, Bom, vamos lá ver. Do ponto de vista professor, para sociológico, chegar à segunda pergunta, podemos escolher a segunda pergunta? sim, sim. Ok. Esta é a segunda pergunta e vamos encerrar. Por favor, Adriano, podes diminuir aí o seu receptor? Vamos encerrar. Por favor, Adriano, podes diminuir aí o seu receptor? Está diminuído já. Obrigado, Álvaro. Ok. Eh, Boa noite, professor William Tonetti, Boa noite. professor mestre. Pronto, eu vou direito à pergunta. É assim, com tudo que o professor nosso cota William Tonetti acabou de dizer, então eu vou fazer uma pergunta muito simples, com todo o respeito aos mais velhos todos da política africana e todos mais, porque eu também reconheço que a luta contra o Ocidente é longa, já vem de alguns anos para trás. Mas é assim, fala-se muito em união, os africanos devem ser unidos. O professor William Tona, então por que os africanos, assim como está a acontecer em Moçambique, aconteceu em Angola no 27 de maio e continua acontecendo coisas, por que os africanos não se unem de uma vez por todas, e façam uma África unida com países separados, é claro, e depois partimos para aquilo que é justiça social elementar, para que todos nós vivamos, em vez de estarmos a imitarmos o Ocidente individualmente, ou os políticos corruptos imitando o Ocidente individualmente, não passamos a viver e esperar que o Ocidente nos venha ajudar e nós também nos podemos ajudar, conforme tem sido na política, como é que se chama isso? Política, pronto, comércio, no comércio político, ou nas permutas ou nas trocas entre os países. Por que que não é assim? Será que nós aceitamos constantemente que somos chamados de burro pelos Ocidente? Epa, temos que arranjar uma forma. Eu até falo mais pela experiência do Cota William Toné, né? Cota William Toné vem pregando a paz, já foi até mediador no processo de paz em Angola e tudo mais, e no entanto, todas essas inteligências são ignoradas. O porquê disso? Pronto, a palavra que me faltou é o comércio bilateral entre países. Comércio bilateral entre países. Por que, que não é assim? Né? E voltando àquilo, por que, que pessoas com inteligência em África são tão ignoradas e até mortas?
Será que não há um ponto final nisso para seguirmos, mostrarmos também ao mundo que a África é capaz, porque até temos sido capazes mesmo na dificuldade? Esta é a minha questão, Cota William Toné. Bom, Ok. há aqui uma coisa. Vamos pela primeira, que é o seguinte: nós podemos colocar no trilho, já está no trilho mental de Venâncio Mondlane, daqueles que com ele partilham ideais de nobreza, ideais para fundar um novo Moçambique. E eu penso que só estará fora do trilho quem quiser continuar na ação de rapina das riquezas, da discriminação, da injustiça dos povos. Este fará tudo para colocar o comboio fora do trilho. Por outro lado, o que é que falta de facto para os africanos? Olha, eu tenho-me debatido muito e eu não veja que nós não somos assim tão burros como diz. Filosoficamente, se nós hoje conhecemos Sócrates, Platão, isso deve-se a um africano. Foi um africano que mais empoderou a polis onde viveu Sócrates e Platão e deu dimensão extrapolis, porque na época não havia nada disso de Grécia e tal, eram várias sanzalas como nós temos e tal, e nós é que complexadamente temos a mania de dizer, bom, as polis gregas, não, as polis africanas que também transladaram para lá, porque a nossa vitalidade de polis continua até hoje. Mas ninguém ousou, dois líderes africanos, por exemplo, dizer, vamos fazer uma conferência extra, Conferência de Berlim, para ver onde nós vimos os nossos reinos sacrificados, cortados, assassinados, mas nós temos o mesmo cordão umbilical. E refazer estruturas, né, geográficas que atendessem ao antes colonial. Não tivemos isto. Nós não podemos nos esquecer de que todos aqueles que pensam africanamente são severamente combatidos. É verdade que muitos não têm regimes democráticos, como Gaddafi, mas a obra de Gaddafi não foi feita por muitos países, mesmo europeus, democráticos. Ora, o paradigma estava lá, era preciso só mudar. Então isso era possível negociar, esgotar, para que nós tivéssemos um ressurgir diferente. Nós não temos tido a capacidade de ter orgulho de pensar em nós. Por exemplo, por que a Constituição angolana e moçambicana é direito comparado português? Uhum. Por que hoje, 49 anos depois, o Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, são de novo de viés colonial? Por que, se for ver, nestes países, é sempre um pequeno grupo que fala, que é indigitado para fazer a mesma coisa e não faz coisa nenhuma, senão programar convulsões por causa das lacunas que têm as leis. Então, é preciso que nós não nos esqueçamos que temos um enorme potencial para reverter e que o Ocidente tem medo que ressurja esse potencial e impõe aos seus capachos, transmite aos seus capachos este medo. Então, eles têm medo, por isso impõem-nos o medo. Mas quando se apercebem que nós perdemos o medo de ter medo deles, eles entram para situações anormais. E muitas vezes vêm-nos com a ladainha da lei. A lei, precisamente, que eles mais pisoteiam. Nós, neste momento, temos que dizer o que é que está mal.
Veja, eu passei algumas coisas só, mas tudo aquilo que estão a imputar, por exemplo, ao Venâncio Mondlane, tem cobertura legal. Tem cobertura legal. O problema é que muitas vezes eles próprios que fazem as leis e adotam as leis, ou encomendam a um grupo de mercenários ocidentais, depois aprovam com mão no ar, nem sequer as leem. Você Hum. é capaz de aceitar, não é sórdido, como é que você tem um artigo que não é lido por governantes de Angola? O artigo 47. Eles não conseguem até hoje traduzir. Melhor fariam se dissessem, coloquem esse artigo em Umbundo, em Kikongo, em Kimbundo, porque eles não conseguem e mostra a nossa baixeza. Porque todos, às vezes o presidente fala também de que não manifestaram sem autorização. O ministro fala, manifestaram sem autorização. Vamos para o ministro da Justiça, que deveria ser guardião da interpretação das normas jurídicas, também diz que não houve autorização. E a lei está lá que eles copiaram e trouxeram, que não carece de autorização. Então, nós estamos num momento que hoje, mais do que nunca, nós devemos lutar por organizar organizações dos povos de viés independente. Quer dizer, eles criaram estruturas como a União Africana, mas é um grupo de compadres. Não é, de facto, uma instituição que vele pelos interesses dos povos africanos. É uma instituição que vela pelo espólio das riquezas africanas, que estão a ser lideradas por meia dúzia de elementos. Veja, como é que é mais fácil apoiar um ditador como Sassou Nguesso, né? Que Angola ajudou a tirar do poder um presidente legitimamente eleito, Pascal Lissouba, e colocam o Sassou, que já estava no poder há muito tempo. E quando ele vai em conferências internacionais, está ali ladeado dos maiores presidentes. Isto não significa que estar ao lado dos maiores presidentes ocidentais seja um dirigente africano apurado, não. É um negro complexado e assimilado que está lá, que a preocupação dele quando chega em Paris, Londres, Washington, é comprar um fato de 3 pièces. Não conseguiram desenvolver nada. A sua cultura. Veja, a cultura angolana é vista dentro do viés ocidental. Isto é grave. O artigo 7º, por exemplo, da Constituição angolana, sobre o costume, diz que são aceitos os costumes desde que não contrariem a Constituição e as leis. Mas quem é esse grupo? E foi eleito por quem? Como é que ele sabe das culturas dos vários povos que vai interpretar isso? Está a ver? São estas coisas que criam depois crises e fricções. Porque aqueles que pensam o direito costumeiro, o direito tradicional, não são tidos nem achados na geografia dos povos. São discriminados, são afastados. Então, o que eu penso é que nós, com o que está a ocorrer em Moçambique, que é um vento que vem do Sahel, de forma mais blindada, e eu faço fé, ainda, apesar de não confiar, mas faço fé que haja higiene intelectual nos dirigentes da Frelimo para resolverem este assunto de forma africanamente civilizada. Porque é preciso dar aso àquilo que é a filosofia africana. É preciso dar aso a uma filosofia assente
nos nossos sentires e gemeres, para que sejamos sempre capazes de elevar a estabilidade. É que se Moçambique não resolver esta situação a bem, vai fraccionar-se. E já tem lá 2 atores que são perniciosos. Os homens do Estado Islâmico e o Ruanda. Vejam o que acontece, o que o Ruanda está a fazer no Congo. É uma seta. Então, estes indivíduos não estão comprometidos que o povo africano possa ter 3 refeições ao dia. Veja, eu não ouvi, diante deste caos em Moçambique, como não vi em Angola, o presidente Filipe Nyusi falar da comida, do alto custo da comida. Ele estava a falar dos armazéns que foram arrombados, dos polícias que morreram, mas do sentir do povo moçambicano, do jovem que não tem emprego, deste jovem que se mobilizou do Rovuma ao Maputo, que veio para a cidade grande, sem pedir dinheiro ou Venâncio, sem dizer me paga lugar para eu ficar, sem pedir para comer. É uma experiência única. É uma experiência única. Em Angola nunca houve uma manifestação com mais de 3, 4 horas. É pipe-pupa. Acabou. Mas aqui não. Nós temos esses meses frenéticos de um político que entende a linguagem do povo pobre, do povo sofredor. Isto é filosófico. É a nossa filosofia. É como interpretar e entrar no âmago do outro. Então, isto que Venâncio, tendo ou não dimensão do que está a fazer, deve ser merecedor verdadeiramente de estudo. Eu não vejo para o meu presidente a falar da fome. Ele minimiza a fome. A falar da miséria. Todos os dias ele fala dos investidores, que são os novos colonizadores. Basta ver como é que eles tratam. E dia após dia estão a ter nacionalidade. Não, é que eu continuo a dizer, se os povos jovens moçambicanos e angolanos não tomarem ciência de que agora estão-lhes a impor uma mentalidade, não, a situação está difícil, você só deve ter 1 filho, 2 filhos, não dá para ter mais. Esquecendo-se que os nossos países estão a ser invadidos por fundamentalistas islâmicos, não confundo com os muçulmanos, fundamentalistas islâmicos, que vêm com 4 e podem procriar mais 2 mulheres. Ora, com o objetivo de em 5 anos terem, no mínimo, em cada casa, 8 a 10 filhos. O vizinho ao lado, angolano ou moçambicano, está a fazer 2. E o da porta contrária tem 50. Ora, daqui a 15 anos, os autóctones vão viver nas reservas como nas Américas. Quer dizer, o verdadeiro indígena é colocado como estrangeiro. E quem é que agora está a falar contra os imigrantes? É de facto um estrangeiro, cujo pai, inclusive, chegou a ser expulso uma vez dos Estados Unidos e veio por amnistia de novo. O pai do Trump. Porque era um truquista. Ora, quer dizer, estão a ver isto. É que depois o estrangeiro assume-se como dono da terra. E é este risco. Nós lutamos contra um colonialista. Agora vamos lutar contra 8 colonialistas. Porque é de várias formas que eles trazem. E então, eu penso que é hora de todos os africanos, de todos os moçambicanos, de todos os angolanos, pensarem país. Nós temos que fazer país. Porque o que existe agora é qualquer coisa, como eu gosto de dizer, é país, não é país ainda.
Temos que criar, de facto, novos entes geográficos com capacidade de refletirem os países reais. Porque eles violam todas as constituições. Vê agora aqui em Moçambique, o que estão a fazer é isto: o presidente dá ordens desconexas em vez de pacificar, diz, epá, seja bem-vindo, sim senhor, era preciso você estar aqui, mas não, é uma posição de petulância, de arrogância, de que Moçambique é da Frelimo. Não, Moçambique não é da Frelimo, Moçambique é dos moçambicanos. Há melhores moçambicanos fora da Frelimo do que o inverso, porque senão, e mesmo Chissano, e mesmo Guebuza, e mesmo a Graça, não tiveram um comportamento, a dimensão das suas estruturas. Porque esperava-se mais deles, como anciãos, de dizer, não, mais novo, ouve Nancy, vem cá. O que é que tu queres, meu filho? Sim, senhor. Ô Chapo, vem cá. Ô Nhusi, vem cá. Vocês não podem destruir o acervo histórico da Frelimo. Mas, infelizmente, nem a Frelimo, nem o MPLA têm anciãos capazes, porque lhes falta autoridade moral. Professor, Então, eu não estamos queria a lhe viver roubar essa mais tempo. situação. Havia aqui necessidade, sim, havia necessidade de lhe perguntar. Este ano, o presidente angolano assume a África e tem o prêmio de campeão da paz. E até hoje não ouvimos publicamente a trazer uma palavra. Professor, não sei se conseguiu ouvir a minha pergunta completa. Não, tinha parado. Não, tinha Ok. parado. Não consegui. O presidente angolano, ele começará portanto, a liderar a África. E até agora ainda não o vimos a fazer uma declaração de consolo, ao menos ao povo moçambicano. Será que irá começar bem a sua leadership de África sem se ocupar do povo moçambicano? E lembrando que tem um prémio de campeão da paz. Doutor. Olha, eu sou campeão de não ser jurista. Está a ver? Os nossos países tiram-nos tudo. E é preciso que nós tenhamos uma higiene intelectual bastante para resistir a isso. Quem espera alguma coisa de mandatos rotativos e que são de um simbolismo do nada a fazer, aí pode ter expectativa. Ser campeão da paz é um título que significa o quê? É mesmo um título dos compadres. Porque, veja uma coisa, eu fiquei bastante triste no momento que os africanos todos deviam estar regozijados por uma medida tomada por um país africano, por um país que fica na zona da SADC, por um país que, à época, o presidente de Angola era presidente da SADC. E o presidente da SADC mandou bugiar este país africano que fez um ato transcendental de caráter mundial. A África do Sul intentou uma ação junto do Tribunal Internacional de Justiça contra Israel. Foi o único país. Não veio de nenhum país árabe. Não veio de nenhum país ocidental. Veio de um país africano. Uma argumentação bastante blindada. Israel foi buscar experts na Inglaterra. E os nossos sul-africanos levaram-lhes, deram-lhes. E, efetivamente, a África do Sul vingou. O presidente da República não se solidarizou com a África do Sul.
enquanto presidente da SADC, enquanto campeão da paz. O presidente, às vezes, é levado pelos seus conselheiros a ter emoções que são perigosas. Por isso, no conflito entre o Ruanda e o Congo, ele tem a rejeição de Paul Kagame, porque não estudou a psicologia de Kagame. Kagame tem uma mente ditatorial, maldosa, que é apoiado por ser o cabo de fila do Ocidente, que se propunha, inclusive, receber, se não fosse o Temer, receber os africanos que fogem de muitos países por causa da miséria e da falta de perspectiva, inclusive do Ruanda, onde é que ele tem, por exemplo, a Vitória Gamar, que é candidata à eleição sob a prisão e que não lhe deixa desenvolver, receber os africanos para fazer um favor à Inglaterra. E agora faz a mesma coisa. Financia o M23 para continuar a mandar minérios para a França, para os Estados Unidos, a baixo custo, que são explorados e roubados ao povo africano. Você acha que este é um elemento preto? Não, ele é um negro, complexado, porque ele sente-se bem quando ouve, você até já pensa como nós, os europeus e tal. Ele fica todo baboso, mas está a ser visto como um capacho. Logo depois que ele sai da sala, eles querem lavar as mãos, dizer, é um infame, é um gajo traidor que não vale nada. Mas esses nossos dirigentes africanos que se sentem mais ocidentais que africanos. Vê uma coisa, você tem 49 anos. Os teus restaurantes em Angola, 99% não têm culinária angolana. Você não promoveu a culinária angolana. Os teus dirigentes, quando vão para um restaurante, pedem comida ocidental. Quer dizer, você não promoveu uma indumentária angolana. Você vê, basta ver, em muitos tribunais, os anglo-saxônicos, você vê pretos de peruca loira, que é uma tradição inglesa. Quer dizer, é terrível, é terrível. Você não consegue fazer uma beca africana, é terrível. Porra, quer dizer, um gajo diz, mas custa alguma coisa. E sabias, Álvaro, é que as nossas samacaca não é um gajo que veio maluco e que pôs aqui escuro, aqui claro, aqui amarelo, aqui verde, aqui... Não! Aquilo são sinais, é uma sinalética que simboliza e que transmite mensagens. Ora, e estes tipos banalizam isto. Nós não temos africanos comprometidos com a africanidade. E era preciso, efetivamente, era preciso não nos esquecermos, o nosso segundo amigo, que um dos melhores e maiores imperadores do Império Romano era um preto. E foi ele que permitiu que Roma se estendesse mais. Sétimo Severo Caracalã. Sétimo Severo. Severo Caracalã. Tal como aquele que mais propagou Sócrates, e hoje nós só o conhecemos, Platão, que é Plotinos. Se não fosse Plotinos, o cidadão africano, que depois transformaram, inclusive, o cabelo dele e transformaram o Plotino em Plotinos. Não é? Mas não é grego. É um pouco da polis de Sócrates, mas é africano. Portanto, nós temos que ter convicção que é possível. Se amarmos os nossos povos como o Ocidente ama os seus, e que também tem no seio deles gatunos, é possível fazer-se alguma coisa. O contrário, vamos continuar feitos. E é hora da libertação, é hora de nós rasgarmos e rebentarmos as grilhetas de submissão a dirigentes
que nada querem fazer para o desenvolvimento dos povos. E mais, os países fazem-se em 5 anos. Os países não se fazem em 50 anos. Quem fica em 50 anos e ainda está a descobrir o caminho marítimo para o Ambo, este não serve para coisa alguma. Muito obrigado, professor, muito obrigado, porque o professor está de facto agora com outra agenda e nos ofereceu mais 30 minutos. Chefe indígena, muito obrigado mesmo. Eu agradeço em nome de todo o público por tudo aquilo que liberou aqui, muita sapiência, esclareceu em muitos pontos. Estamos juntos, até numa próxima, mais velho. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado nós. Portanto, caros amigos, estivemos aqui com o professor William Toné, o chefe indígena, o taumaturgo da comunicação ou de jornalismo independente em Angola. E todos vocês acompanharam, não tenho que acrescentar mais nada. E queremos dizer que seja bem tornado, não se diz assim em português correto, volte bem em sua pátria, presidente eleito Venâncio Mondlane, e nós estaremos sempre a acompanhar. Muito obrigado a todos e queremos encorajar a todo o povo moçambicano que haja paz, haja reconciliação e que o país possa voltar no seu percurso para o desenvolvimento. Muito obrigado. Até lá, um Chico.